Glórias a Ti, louvamos ao Senhor, agradecemos a Deus por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede e estamos aqui para preparar mais uma aula, para nós estudar mais uma lição do nosso livro, amém? Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor amado, Pai querido, eu te dou graças, ó Deus, por mais esse dia na Tua presença. E Espírito Santo amado, eu te peço, Deus, a Tua direção agora, Pai. Que Tu venha, ó Deus maravilhoso, Pai, ó Deus amado, nos esvaziarmos de nós, Senhor amado, para sermos cheios da Tua presença, Pai. Ó Deus, e que Tu venha fazer morada em nosso coração, Senhor, com a Tua palavra mais uma vez, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Bom, nós já estudamos, né? Que nós somos o sal e a luz da terra, né? Que Deus nos preparou para darmos sabor e iluminar a terra, amém? E hoje nós vamos ver a lição de número 3, que traz por título Cristo, o discípulo e a lei, amém? Que ela se encontra lá no livro de Mateus 5, do 17 ao 20, amém? Que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abdicar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o... Glória a Deus, aleluia. Céu e a terra passem, nem um joia ou um tio será tirado sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? Bom, então, depois que Jesus, fez aquele sermão lá no monte, que ele ensinou, que ele apresentou aquilo, era natural, que muitos dos seus ouvintes que ali estavam vissem ele como um revolucionário religioso. Por que disso? Porque achavam que Jesus estava distorcendo o Antigo Testamento, Mas o que isso quer dizer? Ele seria considerado, como um revolucionário religioso, como alguém que queria destruir a lei e os profetas. No entanto, não foi para isso que Jesus veio. Jesus, ele veio para que cumprir, com
as leis e os profetas, né? Então, e ele com isso, ele fez questão de deixar claro que o seu posicionamento era exatamente o oposto, né? Do que estavam supondo naquele momento. Então, na verdade, ele não viera destruir a lei e os profetas, mas sim cumprir. Porque, como diz ali, né? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim rogar, mas cumprir. Ô, palavrinha difícil, né? Então, Jesus, ele veio para cumprir tudo aquilo que foi falado dele lá no Antigo Testamento, né? Se nós pegarmos a Bíblia e nós lermos, né, o livro de Isaías, de Jeremias, né? Ali tem muitas profecias que falavam, já anunciavam a vinda do Messias, né? E Jesus, ele veio para isso, né? Para que tudo que foi falado no Antigo Testamento fosse cumprido no Novo Testamento, né? Porque a diferença entre a antiga e a nova aliança, entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Deixando claro, porém, que os preceitos morais e as lições espirituais da velha aliança e dos homens de Deus que vieram sob ela são válidos ainda hoje, né? Por quê? Porque foi lá no Antigo Testamento quando Deus fez a primeira aliança com o povo, né? Que foi aonde ele deu os mandamentos, né? Para que o povo viesse a obedecer, né? E ali no Antigo Testamento, ele também fala muito, né? Dos rituais, dos símbolos, né? Das coisas que tinha tudo, como é que o povo devia se portar diante de Deus, dos holocaustos, né? Da morte dos bichos, né? Do sangue que eles tinham que preparar e oferecerem sacrifícios a Deus, né? E Jesus, ele veio para quê? Ele não veio para distorcer, né? Ele foi para cumprir, né? Com tudo isso e mostrar muitas das coisas, né? Então, nós vamos ver aqui, ó. O que significa cumprir a lei e os profetas, né? Ao afirmar que viera cumprir a lei e os profetas, Jesus estava afirmando que ele viera para cumprir os mandamentos e as promessas do Antigo Testamento, certo? Isto é, seus preceitos e profecias, certo? E lá na Epístola dos Hebreus, por exemplo, ali nós vemos que é dedicada
quase que totalmente a demonstrar como a pessoa e a obra de Jesus, sua vida, seu ministério, morte e ressurreição, né, estavam simbolizadas e tipificadas no Antigo Testamento. Amém? Então ali nós temos muito para nós ver, né? E ou seja, e as profecias cumpridas. No Antigo Testamento encontramos várias promessas e profecias sobre o Messias. Em o Novo Testamento vemos o Messias, Jesus, cumprindo cada uma delas. A título de amostra, né? Vamos ver alguns aqui das profecias. Ou seja, todas as profecias que tinha lá no Velho Testamento, ou seja, onde Jesus, como Jesus nasceria, né? Lá no Antigo Testamento diz que ele nasceria de uma virgem, ou seja, de uma mulher que não havia ainda sido tocada por um homem, né? Então, o lugar onde Jesus nasceria, que era na cidade de Belém, certo? E que ele é Deus encarnado. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus, né? Então, para ele nascer aqui, ele teria que ser o quê? Encarnado em forma humana, para que ele pudesse nascer assim como nós, né? E que Jesus entraria em Jerusalém sobre um jumento, né? Então, o livro de Isaías, o livro de Malaquias, o livro de Zacarias, Jeremias, tudo isso mostra as profecias que os homens inspirados por Deus escreveram, né? Então, que também Jesus seria o quê? Traído por um amigo. Tudo isso eles já vinham anunciando, né? E ele foi, ou seja, que foi pago 30 moedas de prata. Foi o que Judas recebeu para trair Jesus, para entregar Jesus para os romanos, né? Então, Jesus ele foi o que? Vendido por 30 moedas de prata. E o dinheiro da sua venda, depois de atirado fora, foi para o oleiro como profetizado. Então, se nós lermos lá no Antigo Testamento, vocês vão encontrar tudo a respeito de Jesus lá no século I. Jesus ainda estava com Deus quando tudo isso foi escrito, foi profetizado, né? E enfim, né?
bateram e cuspiram nele em sua morte de cruz. Ficou mudo diante de seus acusadores. Mesmo inocente, ele seria morto para se entregar como sacrifício pelos nossos pecados. Vê, tudo isso está escrito. Então Jesus, ele veio para cumprir tudo isso, né? Que falavam dele. Lá no Antigo Testamento, profetizavam sobre o Messias, né? Então, Jesus cumpriu todos os ritos da lei de Moisés. Ou seja, tudo aquilo que a lei de Moisés exigia, Jesus cumpriu. Tá? Inclusive, ele condenou os fariseus e os seus dias porque criavam tradições para descumprir a lei, tá? Ou seja, Jesus, ele condenou os fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles não olhavam como Jesus olhava, como Deus olhava, né? Jesus, ele olha para o nosso interior. E o que importava para os fariseus era o exterior, era a parte de fora, sabe? Então, tudo isso Jesus fez. Jesus se submeteu até mesmo ao ritual do batismo em águas. Ele não precisava ser batizado igual a nós, mas ele fez para cumprir com todas as leis que mandava, né? Que todo aquele que se convertesse, arrependesse, né? Seria batizado com água, passaria pelo batismo das águas. Mas João Batista, ele sempre disse que depois viria aquele que era mais importante do que ele, né? E aquele batizaria com o Espírito Santo, né? Então, João Batista, ele sempre deixou bem claro, né? Que ele batizava com água, mas que aquele que vinha após ele era maior do que ele não era nem digno de desamarrar a sandália dos pés. Que lindo isso, né? Então, glória a Deus, criado e ministrado em sua época por João Batista. Ele cumpriu toda a lei por nós, viveu sem pecado, mas mesmo sem pecado se fez pecado por nós, levando toda a nossa culpa sobre si no madeiro. Ou seja, lá no Antigo Testamento, né, já falavam disso, né? Os profetas já profetizavam sobre a vinda do Messias, né? Então, em Cristo, a lei mosaica cumpre o seu objetivo. Por quê? A Bíblia afirma que o fim da lei é Cristo, né?
A lei apontava para Jesus e ele a cumpriu cabalmente por nós. E o que significa isso? Significa que não estamos sujeitos mais àquelas cerimônias, àqueles rituais. Como eu falei para vocês lá no Antigo Testamento, né? Que tinha o lugar dos santos e tinha o lugar dos santos, né? E que naquela época os sacerdotes, né, matavam os bichos, tiravam o sangue e ali eles colocavam no fogo para que tudo aquilo fosse elevado a Deus como um ritual, né? Para que fosse perdoado, né? E para que Deus adorasse, para que fosse adorado, né? Mas assim, gente, ó, como é que eu vou dizer para vocês, ó, liturgicamente no Antigo Testamento, que eram apenas símbolos da vida, pessoas e obras de Jesus. O próprio Jesus considerou as leis dietéticas já cumpridas, o que foi corroborado pelos seus discípulos. Entretanto, os aspectos morais da lei, os princípios morais subjacentes em suas ordenanças. Por quê? Porque naquela época não era o povo que fazia, e sim eram os sacerdotes. Só os sacerdotes podiam entrar em determinado lugar do templo, né? Então, não era o povo que ia a Deus, não era o povo que tinha que buscar a Deus, né? E sim, quem fazia aquilo era os sacerdotes, né? Ou seja, por que diz que o fim da lei é Cristo? Porque a partir do momento que Cristo, ele se entregou, ele derramou o sangue dele por nós, acabou ali todo o sacrifício. Não precisamos mais fazer como eles faziam antigamente, oferecer sangue, oferecer os animais, né? Por quê? Porque Cristo fez isso. Cristo, ele cumpriu com tudo. Os mandamentos, claro que nós temos que seguir. Ele não foi anulado totalmente, o Antigo Testamento do Novo. Por quê? Porque o Novo Testamento, ele veio para cumprir o Velho Testamento. Que tudo aquilo que foi falado lá atrás de Jesus, ele cumpriu tudo. Sem pecado, sem nada. Jesus, ele veio e ele ficou aqui, ele fez o ministério dele aqui, mas Jesus nunca pecou, né? Então, significa que não estamos sujeitos mais àquelas cerimônias e àqueles rituais litúrgicos do Antigo Testamento. Aquilo ali eram apenas símbolos, né, da vida, pessoas e obras de Jesus. Então,
Mas aqui como diz, ó, entretanto, os aspectos morais da lei, os princípios morais subjacentes em suas ordenanças e implícitos em seus ritos, ainda são válidos para nós hoje em dia. Honrar a Deus acima de todas as coisas, a prática do amor à condenação da mentira, o amor à verdade e fidelidade conjugal e etc. Então, os 10 mandamentos que Deus deu para o povo seguir, aquilo ali não foi anulado, tá? O que foi anulado, que Jesus anulou, foi simplesmente a parte do qual tinha que oferecer sacrifícios de sangue, ou seja, de pegar o animal e oferecer a Deus o sangue dele. Então, por quê? Porque Jesus, ele se fez o cordeiro, né? E Jesus, a partir do momento que ele veio para cumprir, para ensinar tudo aquilo que Deus queria. O maior e o menor no reino de Deus, né? Jesus apresenta nessa passagem um texto de grandeza. Ele deixa claro que aqueles que violam os mandamentos, os preceitos morais da lei e ainda criam ensinos e tradições para justificar tal conduta, são insignificantes em obras e vida. Em relação ao reino de Deus, note que Jesus fala menores mandamentos. Ou seja, no reino de Deus, mesmo os mandamentos divinos considerados menores são importantes. Na sequência, Jesus afirma que grande no reino de Deus é quem não apenas cumpre os mandamentos divinos, mas quem também ensina-os e vice-versa. Então, o que Jesus quer? Jesus, ele quer que nós praticamos, que nós não devemos só seguir, ler, mas nós temos que pôr em prática na nossa vida o que a Bíblia diz. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos, certo? Porque Jesus, ele veio para ensinar como nós devemos nos portar, como nós devemos adorar a Deus, o porquê que não devemos adorar ídolos, tá? Então, tudo isso, para Jesus ensinar, Jesus teve que viver tudo aquilo ali. É isso que ele quer dizer. Então, que nós devemos seguir, viver os 10 mandamentos. Ou seja, amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças e de todo o teu coração. Amarás ao próximo como a ti mesmo.
por o mandamento que Deus deu, as leis que Deus deu, por menor que elas sejam, nós temos que viver essas leis. Não roubar, não matar, não adulterar. Então, e nós temos para te ensinar para alguém a palavra de Deus, tu tem que viver isso. Tu tem que saber, e não só saber para te, porque tu és sábio. Não. Nós aprendemos vivendo. Aquele que prega, ele tem que pregar, mas aquilo que ele vive. Certo? Então, ou seja, lá diz, né, que Deus não veio para... Deixa eu voltar ali no nosso versículo-chave. Não cuideis que vim destruir a lei, né, e os profetas, mas vim abrogar, mas cumprir. Ou seja, abrogar, né? Esse verbo ele significa o quê? Aceitar, soltar, desatar, desprender, né? Desprender como se faz com uma casa ou tenda. Cumprir significa, né, no original grego dessa passagem, que ele não veio para destruir, mas ele veio para cumprir, ou seja, ele veio para completar o Antigo Testamento, né? Eles achavam que Jesus iria ser um revolucionário religioso, mas não. Jesus ele disse que ele não veio para destruir lei e não os profetas. Ele não veio para distorcer aquilo que foi profetizado dele lá no Antigo Testamento. Jesus ele veio para completar o Antigo Testamento.